Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana nós vamos falar sobre uma igreja viva. E eu queria usar uma ilustração aqui que talvez, espero que você não seja sensível demais, mas a igreja viva é aquela que continua falando quieta, né? É aquela que de onde não se sabe que está acontecendo alguma coisa, acontece. É como um vírus que aparentemente ele não se sabe de onde ele vem, o seu alcance, e não tem como se proteger. É uma ilustração muito pequena, mas ela descreve o que eu sinto a respeito dessa igreja viva. O nosso texto, hoje, nós vamos usar então 1 Coríntios capítulo 3, versos 4 e 5, que diz assim: quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, o nosso assunto aqui, dentro dessa experiência de igreja viva, é como é que você se sente no meio da igreja. Você que é um cristão, ou você que pretende ser, que está aí tentando entender a vontade de Deus nessa confusão, nessa pandemia toda. Então, o servo de Cristo, antes de ser ministro da palavra ou da igreja, somos servos de Cristo, né? E Paulo usa uma expressão de muito impacto aqui, o termo grego que se traduz como servo. E é interessante a origem dessa palavra, porque na época os barcos do mundo tinham 3 níveis de remadores. E os uperetes eram os que estavam no nível mais baixo do barco. E é exatamente essa figura de humildade e de trabalho forçado que Paulo ilustra para dizer quem é o servo. Servo é aquele que serve o servo do servo. Ele está lá embaixo, no último degrau, servindo, né? Ele descreve o cristão como subordinado a Cristo, alguém que ocupa um nível de humildade tremendamente entregue. Ele vive o evangelho porque ele crê naquele que o arregimentou, que chamou para o trabalho. Então, o cristão deve começar com uma atitude de submissão e amor ao Senhor. A atitude, irmão, a atitude é muito, muito complicada. Com um encontro diário com Deus em oração, uma vida de obediência, subordinado de Cristo, somos responsáveis perante Ele por nosso ministério. E você sabe, todos somos ministros de Deus. O fato de prestarmos contas a Deus do nosso trabalho nos consola, mas ao mesmo tempo precisa nos desafiar, entendeu, querido? Deus vai ouvir de você o seu relatório. Como é que foi esse negócio de ser servo do Deus Altíssimo? Nos consola porque podemos dizer, como Paulo, que o Senhor é quem nos julga. É por isso que o cristão às vezes parece um pouco metido, né? Mas se você não está debaixo do jugo do Evangelho, você está sendo pedante, entendeu? Perante ele ficarão à vista as intenções do coração. Sabe aquela criança que ela é bagunceira, é uma criança zoada mesmo, e aí ela está visitando alguém e a criança trata mal. Criança, quer dizer, criança mesmo, 4, 5 anos de idade. E ela trata mal as pessoas. Aí o pai vai lá e pede desculpa. E a criança fica, não, não vou, não vou. Se você não for lá, eu vou quebrar a sua cara. Aí ela volta e olha para a pessoa, baixa a cabeça e fala, desculpa. Bom, o pai fica satisfeito, a criança vai embora, pergunta qual era a intenção dela. Era pedir desculpa? Era admitir que estava errado? Não. Então, naquele dia de acertar as contas, as intenções do coração valem mais do que o que foi dito. Ah, não, mas eu fiz isso, eu dei o dízimo,
eu preguei o evangelho, eu fui para a rua, eu levei a comida para o pessoal lá no centro. A pergunta é, quais eram as intenções do coração? Não há por que fazer comparação, diz o apóstolo. Se há diferença entre pessoas, por acaso não é Deus responsável por elas? Ele falando de Paulo e Apolo. Os dons que temos e aqueles que recebemos de Deus é nossa responsabilidade perante Deus de dar satisfação para Ele. Lembra? A crítica nem sempre é justa, nem amável. Sem dúvida, Jesus Cristo é mais misericordioso que qualquer juiz humano. Mas lembre-se, Ele é justo. E nós sabemos o que significa. Ele não vai ter o culpado por inocente. Entendeu, não? Na hora H, todo mundo... Não. Ele é justo. Ele é justo. As críticas anônimas, as fofocas, por exemplo, que nos alcançam nas nossas igrejas, costumam ser agressivas. Porque o autor não se identifica, o fomentador da fofoca, e envenena a igreja, a fazem adoecer. O fofoqueiro não é afetado diretamente, mas quem está crescendo pode até morrer. Ou aquele que está desvirtuando ou desvirtuado vai ser afetado talvez para sempre. A igreja fica moribunda. Você sabe o que é uma igreja moribunda? É aquela igreja que não sobe nem desce, aquela coisa pequena que não se identifica, não cresce. Por quê? Porque a gente é incapaz de ser honesto. E ninguém sabe por quê. Aquela igrejinha fica ali naquela perambulando pelo vale da sombra da morte. Porque, olha, nem um crítico anônimo, nem um fofoqueiro percebe o que estão fazendo e o mal que estão causando. Porque pensam em si mesmo e não em Cristo e na igreja que é de Deus. Eu imagino agora as dores que Moisés sentiu e quantos não foram guiados por cegos naquele deserto, não é? É importante que a gente tenha, que a gente se disponha, que nós estejamos capazes de andar e fazer a vontade de Deus de uma maneira que o agrade e não a nós. Você sabe que o autor dessas frases e palavras, ele não se identifica, ele não fala, ele engana, mas afeta a igreja tão profundamente, ela pode levar anos e talvez décadas para se recuperar, e algumas jamais se recuperam. E eu conheço várias dessas igrejas que estão aí com 40, 50 anos, 60 anos e tem 20 pessoas na membresia. 20. As piores ficaram. Uma vez que nos traz ânimo, saber que o nosso juiz final é o Senhor, ser responsável perante Deus também é um enorme desafio. Irmão, você vai prestar contas a Deus. Não é para você desistir da vida. Não é para você falar assim, não, eu sou esse sujeito que está atrapalhando. Não é nada disso. É o contrário disso. Nós tivemos a nossa ceia ontem, no domingo. Aliás, anteontem. E a ceia diz assim, que nós devemos nos avaliar e depois tomar. Entendeu, não? Avaliar e depois tomar não é para deixar de tomar. Irmão, o cristianismo não é um vale nada, é um vale tudo. E eu e você precisamos ter bem claro isso para a gente poder continuar crescendo para a glória dele, ajudando outros a crescerem e não matando aqueles que estão ao nosso redor. Ou até aquele irmãozinho que estava até indo bem. Pois é, a gente mata esse também. Grande parte do trabalho de um ministro, ou pastor, ou cristão, não se conhece nem se supervisiona. No entanto, sempre estamos na presença de Deus e algum dia vamos ter que prestar contas a Ele. Lá em Mateus capítulo 25, a palavra diz o seguinte: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra
gozo do teu Senhor. Sabe qual é o meu nome? Servo. Sabe qual deve ser o seu nome? Servo. Que Deus te capacite no dia de hoje a crescer. Se você tem atrapalhado o crescimento, decida não atrapalhar. Se você tem sido alvo ou passagem de alguma fofoca da vida, da igreja, dos irmãos e das coisas que estão ao redor do evangelho e do cristianismo, decida não ser mais simples assim. E se você foi autor de algumas dessas, aquilo que for possível tratar, trate, resolva. Mas não se entregue ao inimigo, porque é isso que ele quer. Que o Senhor te dê sabedoria e graça para mais um dia na presença dele. E que ele te abra os olhos. E que esse servo que nasce e renasce todo dia possa fazer a vontade de Deus agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.